Né? Boa tarde a todos. Hoje, excepcionalmente, o Portal de Aquário está indo mais cedo, com maiores compromissos mais tarde, né? Então, vamos aproveitar o horário, já que, inclusive, na semana passada, nós não tivemos, né, definitivo o trabalho, porque deu problemas na gravação, né? Deu problema no áudio. E mesmo assim, agradeço a todos, né, que nós tivemos 30 visualizações, participações. Então, nosso agradecimento, né, a todos. Mas vamos repetir, né, porque com certeza vocês não entenderam nada do que eu falei, né, porque estava horrível a gravação. Foi problema técnico, não foi problema nosso. E vamos recomeçar, vamos refazer esse trabalho de hoje aí. Então, agradecendo a Regina, agradecendo a Deixa. Radassa, Brunella, Micael e Marconi e Dona Libica, aqui com a nossa diretora aqui E o Moisés, que está lá também, né? Como é que está chegando aí, Moisés? Está dando para ouvir bem, coisa e tal? Ele já falou, áudio vídeo muito bom. Tá bom? Então vamos lá. Então, nosso projeto A Consciência do Terceiro Milênio. O nosso fundo de musical hoje vai ser uma serra trabalhando, para mostrar que São Lourenço está em progresso, né? Está andando. O rapaz ficou o dia inteiro sem trabalhar, vai trabalhar justamente na hora da palestra. Mas é assim mesmo, está tudo bem, né? A gente vai para frente. Então, vamos lá. Consciência do Terceiro Milênio, nosso projeto, hoje com o tema o plano astral, características e propriedades, entidades do mundo astral, etc. Né? Então, item 2, já pode dar uma olhada lá. E também temos algumas palestras no passado, eu acho que é número 38, 40, por ali, que tem também sobre o plano astral. E depois também vamos encontrar também sobre o plano mental. Então, vamos esclarecer qualquer dúvida, nós não vamos fazer palestra, não vamos dar aula e nem vamos fazer cabeça de ninguém. Vamos mostrar um bate-papo aqui, uma experiência, um conhecimento que nós temos também de vida e também junto à Sociedade Brasileira de Eubiose, com o trabalho magnífico do professor Guilherme de Souza. Então, vamos nós. Para que o ocultista possa ser justo com todas as crenças, tem que estar livre e por cima de todas elas. Como a maioria não tem ainda a clarividência necessária, se faz estudar com a criticidade necessária, se faz estudar tanto o corpo astral como o plano do mesmo nome, em abundância de detalhes. Aí acrescentamos também o plano mental, né? Que é novo, vamos dizer assim, no processo do gênero humano. No detalhe lá em cima, que para ser justo com todas as crenças, tem que estar livre de todas as... Ou seja, enquanto nós não passarmos pelo plano, não adianta querer falar disso aí. Então, por exemplo, o médico só vai poder clinicar depois que ele se formar, se preparar, coisa e tal, né? Então, a pessoa entra lá no primeiro ano, vai fazer lá na faculdade. Ele vai clinicar? Não pode, porque ele não manja ainda, ele vai aprender. E assim em qualquer lugar. Então, enquanto a pessoa não se prepara, enquanto a pessoa não é capaz, ela não pode falar do assunto. Então, a gente vê muita gente falando no plano astral, coisa e tal, aí no YouTube, vai por aí afora, mas se a pessoa não dominar, não adianta. Ela vai ficar pescando pelo meio do caminho, né? Coisa e tal. Então, vamos nós. Então, para se falar de um plano, de um nível, nós temos que estar no nível acima. Então, vamos lá. A ciência das idades, a eubiose, é um conhecimento sagrado, tendo origem na árvore da vida. Alicerce, onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos e culturais da humanidade em todos os tempos. Quer dizer, a origem da cultura, da filosofia, da religião e até mesmo, para não dizer, da humanidade. O verdadeiro caminho da iniciação é a síntese da ciência, a filosofia e da espiritualidade. Aí está, o princípio está esse aí. Embora tudo tenha valor, né? Não vai dizer que, vamos falar da eubiose, é o supra-sumo e tal, mas tudo tem valor, cada um tem seu nível de consciência e aproveite bastante esse nível. Segundo o glossário teosófico, o corpo astral ou duplo astral, ou seja, o vital emocional, é a sombra ou a contraparte etérea do homem ou do animal. É chamado de Linga Zarira, ou Sharira. A Eliana que sabe ler esse negócio aqui. Delpegranger,
né? Lepegranga, sei lá. Lepegranga. Nossa Senhora, sai falando. Não se confunda com a alma astral. É outro nome de manas inferior, ou seja, cama manas, que é, por sua vez, o reflexo do ego superior. O corpo astral vem a ser o ponto de comunicação entre a alma e o corpo, conforme os ensinamentos de Annie Besant, Lydie Bitter, Castanho Ferreira, coluna do professor José de Souza e do próprio professor Henrique José de Souza. Então, nós temos essas informações, né? E aí vai chegar no detalhe que até na iniciação se fala, né? De cuidar de um corpo morto e cadê? A parte vital do corpo já foi, então, né? É por aí. Nós vimos hoje, falando sobre as baleias, né? Que vão sendo desviadas lá para o Rio de Janeiro, para a Bahia, aqui para o Sul também, né? E as pessoas aproveitando a carcaça da baleia para estudar coisa e tal. Mas a vitalidade dela, as pessoas não sabem, né? As correntes de energia que correm pelo corpo dela, as pessoas não sabem, né? Então, o negócio é estudar a baleia viva e não morta. Então, vamos nós. Cadê onde está o bicho? Cadê o Moisés? Moisés está aí? Tá indo bem, Moisés? Tá indo bem. Entidades do mundo astral. Vamos agora estudar, né? Uma palazinha de perto, as entidades que vivem no mundo astral, para podermos compreender outra série de fenômenos relativos a esse plano, né? Com detalhe, quando vocês ouvirem falar de casa mal assombrada, coisa e tal, não fiquem com medo, não. Se ela é mal assombrada, é sinal que não tem problema nenhum. É mal assombrada. Então, se ela fosse assombrada, aí não entra, não. Mas se ela for mal assombrada, é sinal que as almas que estão lá não estão trabalhando bem. As entidades astrais podem ser classificadas em 2 grandes grupos, a saber, então, as entidades humanas e as entidades não humanas. Então, vamos ver como é que ele fala isso aí, né? Como é que ele faz. Vejamos o primeiro grupo, que pode, por sua vez, ser subdividido em 2 classes. Entidades humanas, fisicamente vivas, e as entidades humanas, fisicamente mortais. Também acrescentando, também tem os egrégoras, né? Então, fisicamente mortas. As entidades humanas, fisicamente mortas. Por isso que nós temos que ter diretor aqui de tal, né? Que é para poder a gente não errar. Poderíamos nos alongar na descrição dos tipos de seres humanos encontrados no astral, na mesma proporção que um tratado de psicologia descreve as inúmeras formas de manifestação da personalidade humana. Então, vamos ver. Deixa eu ver como é que está a imagem aqui, coisa e tal. Tá boa. O nosso irmãozinho aqui, o Marconi, não gosta muito dessa imagem, não. Como, porém, o nosso intuito é apenas dar a conhecer a base teórica da ciência da vida, eubiótica, faremos uma descrição o mais sucinta possível, sem, contudo, prejudicar-lhe a clareza, né? Então, vamos dar uma falazinha aos pouquinhos, né? Porque ainda temos mais 2 palestras a seguir. Entidades humanas fisicamente vivas. As entidades humanas fisicamente vivas encontradas no astral são, então, vamos lá, as pessoas comuns, os adeptos e seus discípulos, e os magos negros e seus discípulos. Então, quando a pessoa dorme, ela se desdobra no astral. A grande massa humana não tem consciência disso, ela vai adormecida lá para o astral, né? Outros se desdobram, então tem consciência disso aí, que são os adeptos e os discípulos. No caso da Annie Besant e outros, comentam que nos seus cursos, nas suas palestras, nos seus eventos de desdobramento, os discípulos apontaram certas línguas de fogo passando, né, rapidamente. Então, ela comenta que aquelas línguazinhas de fogo que passam são justamente o corpo mental e espiritual de seres que estão desdobrados e que estão passando diretamente para o plano mental, não param no plano astral. Então, na nossa opinião, também é a mesma coisa. Parar no astral não é uma grande coisa, não. E os magos negros e seus discípulos. Então, aí, nesse caso, eles fazem questão de fazer essa investida no plano astral. Porque já nos planos superiores, eles não têm acesso. Eles não têm acesso porque eles não têm o corpo, vamos dizer assim, o mental abstrato. Eles não estão trabalhando os átomos permanentes, né? Vamos dizer assim. Então, eles não têm acesso, que é um meio pelo qual a Fraternidade Branca usa
para não deixar que a sujeira passe para esses planos também, senão a bagunça vai ser geral. Então, existe um limite para esses seres também. Vamos nós. As pessoas comuns acham-se no plano astral quando seus corpos físicos estão adormecidos. Aí nós comentamos isso. Elas circulam nesse plano com um grau de consciência muito variado, como já vimos ao estudar a vida durante o sono. Isso foi no bate-papo da outra semana, né? E muitos eventos que acontecem no plano astral, nós trazemos como sonhos, coisa e tal, né? Embora, de acordo com o estado de consciência de cada pessoa, ele possa vibrar como se fosse vamos dizer assim, um simbolismo, né? A pessoa sonha com uma árvore, quer dizer uma coisa, sonha com o mar, quer dizer outra coisa, né? E vai assim. Já outras pessoas, outros níveis, não. A pessoa sonha realmente, ela tem um desdobramento, ela tem uma visualização melhor, né? Desses eventos. Os adeptos e seus discípulos apresentam-se, em geral, nos seus corpos mentais. Aí já está no plano acima, né? Formado pela matéria pertencente ao quarto nível, a 4 níveis inferiores do plano mental. Esse veículo tem a vantagem de permitir a passagem instantânea do plano mental ao plano astral, e vice-versa, e dá ao seu portador possibilidade de empregar os sentidos mais sutis relativos àquele plano. Então, vamos concluir esse pensamento para a gente falar alguma coisa. Não sendo o corpo mental perceptível à vista astral, o discípulo que deseja manifestar-se às entidades do mundo astral aprende a se envolver num véu de matéria desse plano. Um tal veículo, como embora reproduza exatamente a aparência de um homem, de um ser humano, não contém nenhuma partícula do seu próprio corpo astral, mas lhe corresponde, do mesmo modo que uma materialização correspondente ao corpo físico. Então, é muito comum, vamos dizer assim, conversar com pessoas que são videntes, coisa e tal, e às vezes você fala assim, poxa, eu queria que você desse uma olhada no ovário de uma pessoa assim, porque ela está com encosto. Aí a pessoa olha e fala assim, não estou vendo nada. Então, e às vezes tem, mas por quê? É o caso que ele está falando aí, ó, que a pessoa pode se esconder entre planos, porque aí está falando do plano astral, mas o plano astral são 7 subníveis que tem aí. Então, essas entidades, elas permeiam por esses planos que estão aí. No outro que ele falou do plano mental, né? Então, nós temos aí que ele fala de 4 subníveis, né, do plano astral. Então, do plano astral para cima, nós temos 7 subníveis. Temos 4 correspondentes ao mental concreto e 3 acima, que é o mental abstrato, que está ligado ao corpo causal. Então, nesse caso aí, a Igreja Católica, já há muito tempo, fala que esses planos são chamados de céu, né? Então, são os tais céus, né, que tem aí. Então, de acordo com o nível de consciência, quando a pessoa passa pelo plano morte, ou ela fica no astral da Terra, ou ela fica nesse astral que nós estamos falando, ou ela vai para os planos superiores nesses níveis, né? Então, dos 3 para cima, vamos dizer assim, dos 3 subníveis para cima do corpo mental, ali é o campo dos mestres, né? Dos mestres da música, da arte, vai por aí afora. Aqui eu tenho um livro chamado A Viagem de uma Alma, né? Conta essas histórias direitinho aí. Vamos nós. No estado menos desenvolvido, o discípulo só se serve do seu veículo astral, e etc., né? Seja, porém, igual for o veículo empregado, o discípulo submetido à direção de um instrutor acha-se sempre perfeitamente consciente, tendo livre acesso a todos os subplanos. Então, quer dizer o seguinte, que vai fazer uma viagem astral, é melhor que tenha consciência do que vai fazer. Então, tem que ter um adepto, tem que ter um mestre para acompanhar essa pessoa, porque não pode, e mesmo também o corpo também não pode ficar largado dentro de casa, não. Ele tem que estar protegido. Dá muito cuidado com esse negócio. Aí, os nossos irmãozinhos da sombra estão aí, né? Os magos negros e seus discípulos correspondem mais ou menos à classe anterior, com a diferença apenas de que estes têm, por fim, o mal e os poderes adquiridos são empregados para fins egoístas, em lugar de serem utilizados para fins desinteressados. Então, a diferença de um mago branco para um mago negro é essa aí, que um procura elevar, né? Dar conhecimento, coisa e tal. Já o mago negro não, ele tem o fim dele realmente
são bem egoístas mesmo. Inclusive o caso de, mesmo durante o dia, influenciar as pessoas, né? Então, é quando, no desenho, né, desenho das criancinhas lá, mostra, né, que tem um anjinho branco que fica do lado do ombro direito e um anjinho vermelho ou preto que fica do lado esquerdo, né? Cada um buzinando uma coisinha para a criança cometer os erros. Isso aí é para a criança, mas não, é para todos nós. Imagine lá no Senado Federal, lá em Brasília, aquele povo lá discutindo, quanto diabinho está lá, né? Fofocando aquele povo, né? Da mesma forma que também anjos brancos estão lá também trabalhando. É isso aí. Então, quem tiver afim, quem tiver ligado, né? Vamos dizer assim, assume esse, vamos dizer assim, esse bafejar de energias daquilo que lhe é correspondente. E com detalhe, o que tem de mago negro trabalhando ali e em outros lugares não está no gibi. Entre esses seres inferiores encontram-se os feiticeiros, esses macumbeiros no sentido de baixa magia, coisa e tal, né? Etc. Bem como os magos negros tibetanos, formando todos eles, alguns conscientemente e outros inconscientemente, as hostes dos manacás negros, que isso aí é uma coisa terrível, né? Uma terrífica fraternidade que se opõe sistematicamente ao trabalho construtivo da excelsa fraternidade branca, né? Então, esses aí são, né? Então, a ideia que nós falamos sempre aqui é justamente a busca do seu Deus interior, né? A busca do seu mestre, coisa e tal, procurar ter equilíbrio na vida, né? Evitar estar falando besteira, muita loucura por aí afora. A gente vê na internet, né? Muita coisa que não presta, coisa e tal, né? Muitas críticas assim, pejorativas, terríveis, em relação a tudo e a todos, né? Tudo isso aí é muita maldade que está sendo gerada. E aí vocês dão uma olhadinha numa palestra chamada Egregoras, que nós temos lá atrás, deve ter uns 2 anos atrás, está aí gravado, dá uma olhadinha lá para ver como é que funciona. Entidades humanas fisicamente mortas. Vejamos agora a classe de entidades humanas fisicamente mortas. Nesta classe está compreendida toda espécie de entidades falecidas, de que tratamos ao falar da vida pós-mortem, cujo estado de consciência varia ao infinito. Vejamos as mais perigosas, né? Vamos lá. As sombras. Sabemos já que o ser, depois de um peregrinar mais ou menos longo através do mundo astral, sofre uma segunda morte, que é morte astral e de cujos detalhes trataremos mais adiante. Parênteses. Dá uma olhada naquele filme chamado Constantine, né? Constantine, dá uma olhada que ele vai mostrar lá como é que é o plano astral inferior, né? Ele vai lá, coisa e tal, né? Dá uma olhadinha. Então, tem muita coisa ruim na televisão, nos filmes, mas também tem coisas boas que a gente pode aproveitar. Quando ocorre esta segunda morte, o ser humano deixa atrás de si o seu corpo astral, em desagregação. Exatamente como o corpo morreu fisicamente e deixou o corpo físico, né? Está mutilado, ou inteiro, lá que seja. Em muitos casos, o ego tornou-se incapaz de retirar dos princípios inferiores a totalidade dos princípios manásicos ou mentais. Quer dizer, quando a pessoa passou pela morte, ela não teve experiência suficiente para recolher essas experiências do físico. Então, ela vou dizer assim, deixou o corpo como se estivesse vivo realmente, né? Certa vez, um amigo nosso, conversando com a gente, ele falando que ele estava com um problema, que ele não estava sentindo o corpo da cintura para baixo. E ele disse que foi no centro, né? E lá a entidade que recebeu lá, dizendo o seguinte, que ele estava incorporado de uma menina que tinha sofrido um acidente terrível na região dos lagos, né? E o carro, num acidente de carro, e foi desmigalhada da cintura para baixo. Então, essa menina estava no astral perdida, sofrendo muito, né? Mas ainda com as características todas do acidente. E esse rapaz, por um motivo qualquer, atraiu essa entidade para ele, né? Então, os sintomas dela passou para ele. Aí foi feito um trabalho lá e foi retirado e encaminhado essa alma para o devido lugar. Devido a isto, a matéria mental inferior fica agregada ao corpo astral. A um corpo astral, nessas condições, dá-se o nome de sombra, o qual não constitui, de nenhum modo,
o verdadeiro ser humano, embora conserve sua aparência, sua memória e suas pequenas idiosincrasias. Vamos nós. Daí ser muito fácil confundi-lo com um homem real, né? Coisa que acontece comumente nas sessões de animismo. Uma sombra não é jamais consciente do seu estado, julgando sempre o próprio indivíduo. E, como tal, se apresenta quando, na realidade, não passa de um aglomerado das qualidades inferiores do ser humano, desprovido daquilo que aqui chamamos de espírito. Então, a pessoa, às vezes, vê uma alma, né? A pessoa que já morreu, e vê ela inteira, né? Coisa e tal. Mas é justamente o que está falando aí, né? Ela não teve tempo de recolher as experiências todas, né? Então, ela pensa que mas na verdade é só um cascão. Vamos nós. O metafísico está acabando, hein? A duração de uma sombra varia segundo a quantidade de matéria mental inferior que o anima, né? Então, aí está ligado ao mental, né? Aquela consciência mental que todos nós possuímos. Quando essa quantidade diminui gradualmente, a inteligência da sombra diminui ao mesmo tempo, podendo, no entanto, apossar-se temporariamente da inteligência de um médium, né? Então, também tem esse detalhe. Nossos irmãozinhos também, que espíritas, né? Eles falam que é espírito, coisa e tal, mas nem sempre ali tem espírito. Ali, na maior parte das vezes, é uma alma que está, né? Se o espírito já saiu, só deixou só a casca, só deixou a sombra, só deixou a alma que ali está, né? Então, é esse detalhe. Nem sempre aquilo que acontece no centro espírita é espírito, né? É manifestação de um espírito. Na maioria das vezes, é uma alma. Vamos nós. A sombra é suscetível de ser dominada por toda sorte de influências más. E como se acha separada do ego, nada existe nela que lhe permita torná-la capaz de aproveitar as boas influências. Aí caiu no astral, já era. Morreu, está lá, não tem mais jeito, não. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro lá, coisa e tal, né? Aí é outro departamento. Presta-se, por isso, facilmente aos fins inferiores dos mais baixos magos negros, que a transformam em autêntico escravo para o seu serviço no plano astral, né? E às vezes a pessoa vê um parente, vê uma coisa assim no astral, coisa e tal, e às vezes a parte espiritual já foi. Então o mago negro está usando aquela capa ali, né? Usando aquele corpo como uma capa, e justamente o corpo astral. Com o tempo, a matéria mental acaba por voltar totalmente ao seu próprio plano, dando fim a essa entidade, também conhecida genericamente como Kama-rupa, forma ou corpo dos desejos, né? Isso aí, Kama-rupa, é um termo usado pela teosofia e pela eubiose também. Então, é isso aí. A alma é feita da alma universal, né? E ela volta para a sua origem. Os cascões, também conhecidos com nomes de cox, são corpos astrais humanos, porém isentos de qualquer partícula mental. Um cascão, quer dizer, uma capa, né, vamos dizer assim, pois, desprovido inteiramente de inteligência e consciência, errando pelo plano astral, à mercê das correntes astrais. Então, ele fica lá vagando lá, coisa e tal, né? É muito comum encontrar seres no astral que a cabeça é como se fosse uma panela, não tem cérebro, né? Esses seres são pessoas que vivem à mercê da cabeça dos outros, pessoas que não pensam, não raciocinam, coisa e tal, vivem à mercê dos outros, né? Os políticos gostam muito dessa gente, assim, né? Que é onde que ele forma lá os currais astrais, coisa e tal, né? Eles adoram esse tipo de coisa, né? Quer dizer, os maus políticos, não os bons. Apesar disso, pode ser animado por algum tempo de uma aparência de vida. Se cair sob a influência do aura, de um médium que supra a vitalidade. Aí o caso está dizendo que o próprio médium, a vida dá vitalidade para esses cascões, para esses coques, né? Em tais condições, o cascão pode apressar as características emocionais, pode expressar, né? Em tais, olha só, o controle aqui tá bom. Em tais condições, o cascão pode expressar as características emocionais do defunto, né? Porque ele ainda tem esses resíduos dentro dele. Então, esse ser que está no astral, esse mago negro, ele vê na alma, no aura da pessoa,
aquilo que ela precisa, necessita, coisa e tal, conhece. Então, ele aproveita essas energias do cascão, do coque, lá o que seja, da sombra, para, vamos dizer assim, envolver, né, aquela pessoa que está acreditando naquilo, né, coisa e tal, e falar coisas que, né, induzir a pessoa, inclusive, a erros e tudo mais. É muito comum a pessoa chegar e dizer assim, você tá querendo um namorado, você está querendo uma casa, você está querendo comprar um carro. Não é nada disso, não, porque a pessoa tem essa energia, vou dizer assim, essa figura, no astral, no plano astral da pessoa. Ou seja, está no ovo áurico. Então, ele vê no ovo áurico e diz que está vendo, mas aí não tem nada a ver, não. É aquilo lá, né? É o direito que a pessoa tem dela criar, né? Todos nós temos o poder de criação, geração, vai por aí fora. Então, nós pensamos, eu vou realizar tal coisa, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, coisa e tal. Isso já vai ficando plasmado, porque tudo que nós fazemos, ele existe, passa a existir, né? Então, no plano mental, começa a criar-se isso aí com reflexo no plano astral. Então, muitas pessoas dão assim de clarividente, coisa e tal, mas não é nada não, ela somente percebeu no aura da pessoa. Como o ego, ao se desprender do corpo astral, leva consigo todos os bons frutos produzidos a uma última vida, na última vida, que seja o cascão. Assim vitalizado, é sempre malfazejo. É um demônio tentador, cuja má influência só é limitada pelo seu próprio poder. Tal como a sombra é o coque, empregado pela magia negra, né? Eles usam esses seres, coisa e tal, que é para fazer a maldade com as pessoas. E para eles não é maldade, não. É a tônica deles. Fazer a pessoa tropeçar, entrar na frente de um carro, coisa e tal. Isso para eles não é maldade, não. Isso aí é a coisa mais normal do mundo, que é pior do que você possa imaginar. Seres fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Embora não seja comum, há indivíduos cuja perversão psicomental chegou a tal ponto que nenhuma parcela de bons sentimentos subsiste em seu íntimo, né? A gente chama as pessoas assim, que são mais animais do que outra coisa. Quando isso acontece, o ego, nada mais podemos utilizar dessa personalidade, abandonando-a, mesmo antes que sobrevenha a morte física, né? Então, está aí, né? Um detalhe importante que nós temos que observar. Como é que tá? Tá gravando? Tá legal? Tá. Então, vamos lá, vamos seguir. Nessas condições, esse ser, que já não poderá, a rigor, chamar-se humano, embora em forma humana, por lhe faltar qualquer princípio espiritual, torna-se inteiramente dominado por por cama, corpo de desejo, né? Somente o astral, não tem mental ali, sem nenhum freio que o impeça de realizar os seus mais baixos intentos. Então, existem alguns filmes assim interessantes também, vocês podem olhar, né? Até no YouTube também, vocês vão encontrar muita coisa nessa área assim. O livro dos espíritas, né, dos nossos irmãozinhos espíritas, também fala bastante coisa também, é também uma fonte de consulta. São os chamados vampiros. Não raro, em virtude de sua ousadia, consegue apossar-se do poder político de uma nação. Olha que coisa terrível. Tornando-se essas figuras hediondas de que a história está cheia, né? Por isso, como o Brasil está acelerando no seu processo, por isso que veio Lava Jato. Tem que lavar rapidinho. Então, Lava Jato. Os nomes são bem assim significativos. Se olhar direitinho, vai ver o que está acontecendo com o Brasil. Lava Jato. Lava o Brasil a jato. Se pudéssemos alongar-nos neste ponto, teríamos de ver algo de muito sério e esotérico, relativo à história da civilização, sobre a luta sem quartel travada entre os dois grandes polos que fazem mover a roda da evolução social. Então, vamos ver o que ele vai dizer aqui. Tem hora que o coisinha soma. Os precários adeptos da fraternidade branca e os rakshasas negros. Estes últimos, utilizando-se de todas as entidades caídas, nos mundos sutis, como já vimos, das sombras e coques, e no mundo físico dos vampiros. Repetindo, os precários adeptos da fraternidade branca e os rakshasas negros, estes últimos, utilizando-se de todas as entidades caídas. Já nos mundos sutis, como já vimos, das sombras e coques, e no mundo físico dos vampiros, né? Vamos lá. Tem coisa que fica assim bem clara, né? A gente vai, vamos andando.
Quando sobrevém a morte física, o ser, nessas condições, não pode sequer permanecer no plano astral. Ele será arrastado para uma região sobre o qual muito pouco é permitido dizer e que se chama ou cognomina de oitava esfera. Esse plano aí realmente é onde parou tudo, para tudo. Não há nem aquele caso da esperança, né? Tem uma esperança por um dia, nada, não existe nada. Mental, zero. E vai por aí afora. Somente um ser de alta hierarquia espiritual pode chegar num plano desse, como oitava esfera, né? Chamado também Conde da Lua, etc., que ele pode chegar lá e fazer uma limpeza. Então, cada vez que muda um sistema de evolução, então é feita uma limpeza nesses planos, né? Mas só o rei Melquisedeque é que pode tomar essa decisão. Esse assunto liga-se ao problema da origem do mal, que tem sido objeto de cogitações de quase todos os filósofos, de todas as religiões, sem que pudessem, né? Como, de fato, não podem atinar as causas reais. Infelizmente, as religiões, de modo geral, elas não atinam para esse tipo de coisa, né? Elas ficam sempre na superfície, coisa e tal, e realmente eles não têm esse conhecimento. Quando tem maiores conhecimentos, normalmente não fica lá, né? Eles mudam de lugar para estudar mais, né? A única maneira de se impedir que tal entidade, o vampiro, seja absorvido para essa região maldita, onde se processa lentamente a sua total destruição, é ligá-la ao mundo físico, através do laço etérico. Um detalhe, só para observar, por exemplo, por que não se deve ter, no caso, a pena de morte, né? Imagina um cara desse, um mago negro desse, né? Já no plano físico, o cara morre, né? Verdadeiras entidades não humanas, vamos dizer assim. O cara morre, imagina o que ele não vai fazer no astral. No astral, ele vai ser perigosíssimo. O que ele vai influenciar dentro das penitenciárias, dentro das cadeias, dentro dos lares, vai ser um absurdo. Então, é melhor deixar ele preso no corpo físico, né? E mesmo que ele fique preso numa penitenciária, no caso de prisão perpétua, coisa e tal, mas é melhor do que ele estar solto no astral. Está aqui a razão de tremendos rituais necromânticos de mumificação dos corpos. Exemplo dos mais conhecidos é o da célebre múmia de Catisbé. Aí quem estudou teosofia conhece, né? Realizados pelos magos negros do Egito Antigo e certa confraria de rakshasas do Oriente, para destruir a tal entidade. Só há um modo, ou seja, queimar-se totalmente o corpo físico. Então, no caso daquelas múmias do Egito, coisa e tal, muito cuidado. Tem gente que vai visitar lá, quando volta, não volta mais a mesma coisa. Ela muda alguma coisa, né? E vai por aí. Muito cuidado com a negócio de visitar a múmia, etc. Opa! Tratando de feitiçaria e da devastação psíquica e moral que essa prática propicia. O professor Guilherme de Souza relata assim, no seu livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação, um caso retirado dos anais da polícia da cidade de Friedberg, Alemanha, ocorrido em 1839, envolvendo uma conhecida bruxa de nome Johanna Scheiler. Aí aqui no nosso consultoria diz que é Scheiler. A referida obsedada possui dons verdadeiros dignos de pavor. Eleva-se aos ares, sem motivo justificável, para colher frutos, chegar a uma janela, etc. Obedecia a inúmeras vozes que lhe davam ordens, cada qual mais indignas, né? Isso aí nós estamos mostrando, na prática, no passado, né? Coisas que existem hoje, funcionam perfeitamente hoje. E muito cuidado. Minha mãe falava assim, né? Não pode dormir igual um cavalo nem um burro, não. Reza antes, para não ter problema no astral. Era finalmente o tipo da feitiçaria, da feiticeira. Olha, pois até cavalgava numa vassoura, né? Então, nos livros, tem livro da Blavatsky que fala sobre essas coisa e tal, que usava gordura do corpo de crianças para enfeitiçar a vassoura e ela voar. No final da vida, isto é, nos seus últimos momentos, deu um grito horrível e desatou
numa gargalhada que lhe sumiu na garganta. Ela estava morta. Vamos lá, vamos para frente. Vamos nós. Há um extenso trabalho intitulado Gessia, de Eneidel Shaya, é isso mesmo? O pessoal da consultoria aqui, vamos ver. Amigo e admirador de Roso de Luna, que se recomenda aos que desejam saber o que era a feitiçaria, suas causas e os perigos que leva o incauto, né? Cuidado com o pessoal que mexe com feitiçaria, mexe com coisas que tem que, né? Até colocar alguma coisa na esquina, na encruzilhada, muito cuidado com o que vai fazer. Aquilo ali é uma linguagem usada pelos elementais e pelos seres do baixo astral, né? Então, às vezes, a coisa está tão feia que tem que negociar com eles, mas isso aí só pessoas com alto nível de consciência que podem fazer. Apontamos também o título Deuses Atômicos. Esse livro é muito importante, esse livro deve ser lido e relido, né? Falando sobre deuses atômicos, porque ele fala exclusivamente do astral. Como é que as coisas se comportam, os demônios se comportam, né? E tudo isso, tudo coisas criadas por nós. E tal o Contos Macabros e Narrações Ocultistas de Helena Petrovna Blavatsky. Também coisas interessantíssimas também, né? Então, esse livro é uma coisa assim, interessantíssima, né? Dá uma lida também e interessantíssima. E outros livros também, coisas assim muito boas, para se ter noção do que seja o plano astral. Ter noção e não repetir. Só para saber. Né? E aí chegamos ao final, né? Estamos já chegando no finalzinho do nosso bate-papo de 4 horas. Passou rápido, né? A voz popular anuncia, sua alma, sua palma, cuja sentença popular significa que cada criatura humana receberá o prêmio ou o castigo correspondente ao bem ou ao mal que pratica. Nada mais do que outra coisa, do que isso, né? Nessa sentença, a voz popular está ensinando a lei do karma e reencarnação. Aí vem o livre-arbítrio também, vem o determinismo, vai por aí afora. Também temos essas palestras lá atrás, dá uma olhadinha lá. Temos 197 palestras e uma delas são esses temas aí. O que equivale a dizer? A alma é mutável, reencarnante até conseguir ajustar perfeitamente todos os veículos, todas as estruturas, desde a física até a espiritual, senão a conquista da imortalidade eucarística, da supervivência, da iluminação no plano físico, no plano da forma, né? Então é dito pelos mestres que esses demônios que falam tanto por aí, os nossos irmãozinhos protestantes adoram falar de demônios, às vezes no culto deles fala mais de demônios do que do próprio Senhor, né? É assim mesmo, para impressionar. Mas o caso é que esses egrégoras, né, foram criados por nós criamos esses egrégoras. A parte da queda dos anjos, isso já foi resolvido. Já em 1956, já foi feito o julgamento da humanidade, esses seres já foram julgados, tudo já está nos seus lugares, devidos lugares. Então, o que nós passamos aqui, no mundo todo, não é coisa do mal, não. São formas criadas por nós, né? O tsunami, o maremoto, o vulcão, isso aí são tudo resultados do que nós pensamos, fazemos e outras coisas mais. Não é de outros seres, não. Extraterrestre, não sei o que. Que nada, isso é nosso. Nós criamos e nós temos que apagar isso aí do cenário espiritual. Aquele que procura o verdadeiro caminho da iniciação deve tornar-se um livre pensador. Isso é importante, não é pensar a cabeça de ninguém, não. Não vai cair no astral com o cérebro, com um buraco no lugar do cérebro, não. Não deve ter nenhum tipo de preconceito e deve procurar, por seus próprios esforços, o entendimento da verdade em busca do seu mestre interior. Não está no céu. Agora, uma sonda saiu do universo aí, está fora do nosso universo, né? E até agora não apontou Deus lá ainda. Sabe por que não apontou Deus? Porque Deus é tudo isso. Ele não é um serzinho barbudo que está pendurado no céu, lá no cosmos, não. Então, senão o próprio Rambo já tinha visto, né? Então, o meio de esconder tudo isso da gente, os seres de alta hierarquia, os mestres, né? Foram assim, sábios. O que eles fizeram? Esconderam dentro do nosso chakra cardíaco. E a gente está procurando lá de fora até hoje. Então, está aí o nosso trabalho de hoje. Falem alguma coisa, escrevam para mim, tem lá, né? No final nós vamos mostrar lá o e-mail, coisa e tal, pode falar, coisa e tal. Os daqui quiseram perguntar alguma coisa, pode perguntar, pode dizer alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa, né? Então, estamos aí.
Enquanto eu bebo água, vocês vão pensando. Regina, fala alguma coisa pra gente. É bom saber disso tudo, né? E aí? Nossa irmãzinha. Cada vez mais. E aí? Então, Por favor, não façam perguntas difíceis. Pergunta fácil, se tipo poder, né? Quando eu faço uma coisa difícil, ele fica assim, na cabeça. Vai lá. Diga. É complicado. Quando eu tentei o espiritismo, alguma coisa, porque tinha as curas, né, que acontecia quando você ia deitar, você colocava aquelas luzes azuis e você deitava e deixava que o espírito viesse e fazia a cura, né? E teve uma vez que eu senti, talvez tenha sido também a autossugestão, né? Mas eu estava tranquila, eu sentia aquela coisa passando assim, sabe? Acabou. Passando a mão, coisa assim. Aí depois uma amiga minha veio e falou assim, olha, Radassa, você tem cuidado, porque você não sabe que espírito está vindo. Pode ser um espírito que não seja os cascões, né? E aí eu parei, né? Comprei todo o material para fazer a cura. E eu estava bem tensa no tempo, e aí eu parei, né? E realmente, às vezes a gente faz as coisas por inocência, né? Sem ter muito conhecimento de causa, e aí ainda bem que eu parei, né? Sim. Mas ali nós vimos ali que tem a fraternidade branca e a negra, né? Então a fraternidade branca, ela trabalha mesmo. Então, essa fraternidade branca, ela atua em vários níveis. Um deles é de cura. Então é um direito que nós temos de evocar a fraternidade branca, os médicos da fraternidade branca, para um atendimento. Então nós podemos, na hora do sono, por exemplo, podemos evocar, porque naturalmente não é de graça. Você não vai sair da cervejada e vai deitar e vai pedir um socorro. Pode até fazer, mas não sabemos se vai funcionar. Mas, né, pode até funcionar também. Mas o ideal é que a pessoa se prepare para tal, né? Tem pessoas que faz Pai Nosso, Ave Maria, Credo, não sei o quê, e vai dormir, né? E antes de fechar os olhos, evoca a fraternidade branca, né? Os médicos, doutores, professores, enfermeiras da fraternidade branca, que venha nos atender, que é um direito nosso, né? A fraternidade branca inclui Isso. Não, a fraternidade branca engloba toda a parte da espiritualidade. Tudo. Né? A pessoa vai tomar uma decisão para fazer um projeto, uma coisa assim, a fraternidade branca venha me ajudar. Aí, quer dizer, os mestres ligados à administração, política, coisa e tal, venham me ajudar, me oriente aqui nesse projeto, para não fazer besteira, né? Coisa e tal, né? Não perder dinheiro, não prejudicar ninguém, né? Sim, por que não? Sim. Nós temos direito, sim. E outro detalhe, não tem seres que curam as pessoas? Por exemplo, no caso do clássico que nós temos, que é o Dr. Fritz, né? Ele não atua. Nós conhecemos o caso aqui de Guaratinguetá. Ele atende lá, coisa e tal. Aí eles pedem, inclusive, que coloque o nome das pessoas lá na caixinha, porque às 10 horas da noite eles vão fazer uma ronda, né? E atender as pessoas em suas casas. À distância. Isso entendeu? Que eu fazia. Eu estava em casa naquele dia, na terça-feira. Então, isso tem sim. Então me enganei novamente. Não era bem uma coisa... Não era bem assim, não. Podia ser ou podia não ser. Mas, de repente, deixar da pessoas. Né? Nesse dia eles pediam para eu não comer carne. Não isso, mas é assim mesmo. Né? Então, já tivemos vários casos assim de pessoas nossas assim que a gente aconselha, né? No caso, existe o panteão que é iraniano. Esse panteão iraniano, quer dizer, uma fraternidade branca do passado. Né? Então, esses seres, chamados Izedes, você vai encontrar no glossário teosófico eles. São 28 Izedes, cada um tem uma classe. E uma classe deles é justamente da cura. Que até o professor Henrique aconselhava que as pessoas colocassem esse nome embaixo do travesseiro, que é para ser atendido durante o sono. Na cabeceira da cama. Ou então colar na cabeceira da cama, na direção do travesseiro. Gente, era incrível. Eu via assim como se fosse uma energia quente, sabe? Assim, como quem passando pelo corpo, sabe? Isso aí. É isso aí. Então, nós temos direito sim, sabe? E dizem também que dos anos 60 para cá, a grande fraternidade branca, os grandes mestres, tomaram assim vamos dizer assim, uma iniciativa
se é que nós podemos falar isso, não sabemos se a iniciativa vai ser o certo. Mas houve uma determinação da própria Fraternidade Branca, através do rei Melquisedeque, que cuidasse dos seres da terra, sabe? Cuidasse mesmo. Então, até então, muitos tipos de curas que existiam nos bastidores ocultos, né? Começaram a vir, tudo veio à tona. Com vários tipos de cura que existe por aí afora, né? Atendimentos, coisa e tal. Apareceu o tal do reiki e não sei o quê, vai por aí afora, né? Então, tudo isso aí é porque, no passado distante, era comum a pessoa morrer com 40 anos de idade velho. 50 anos de idade, não estava no bagaço. A pessoa jogava a vida fora assim, a troco de nada. Mesmo porque a vida também não era uma grande coisa também, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando o cara fala assim, o cara morreu com 70 anos de idade, né? Nossa, morreu novo. Então, se a pessoa se voltar para a meditação, né, até já falei com Moisés várias vezes, Moisés não respondeu. Tirar 5 minutinhos para meditar, não deixar a mente ficar atribulada. A pessoa que trabalha com análise de sistema assim, né, tem esses negócios, a mente fica assim, atropelando uma outra coisa e tal. Na hora de dar uma paradinha, né, eleva sua mente ao Altíssimo, daqui a pouco você vai ver, ou então... Então, demora o quê? Demora muito? Processando. Está processando, né? Então, quando eu trabalhava com isso, né? Então, às vezes, eu ficava o dia inteiro bolando o que o cliente queria, como é que ia chegar naquele documento que ele estava precisando, coisa e tal, e às vezes não conseguia. Aí ia para a faculdade, voltava, coisa e tal. No dia seguinte, quando eu acordava, chegava lá que eu olhava no papel, abria o mapa, abria o projeto, pronto, a resposta estava ali na cara. A vida era uma vírgula fora do lugar. Entendendo? Então, tudo isso aí, mas por quê? Porque diz, Deus está dentro da gente, não está do lado de fora. A gente fica esperando coisa de fora, mas se nós voltarmos para nosso mestre, nosso Deus interior, a coisa muda de figura. O que eu falar aí tem um problema, para o bem e para o mal. Né? Nós temos livre-arbítrio, se eu quiser fazer mal para alguém, eu posso fazer. E se eu quiser fazer bem para alguém, também eu vou ter as consequências, tudo, do bem e do mal. Né? Mas o que dizer aí é o tal do caso da sorte. A pessoa pensa negativamente direto. Tem pessoas, né? Eu posso falar porque ela não estará vendo isso aqui. Né? Mas nós temos uma amiga que, nossa, quando ela chega lá junto da gente, fala assim, aí eu falo para a Eliana assim, vamos ver qual é o problema de hoje. Que ela adora problemas, né? Infelizmente é isso aí. Tem pessoas que até falam assim, até no esoterismo aí fala assim, não se apaixone pelos seus problemas, né? Não se apaixone. Então é pensar sempre coisas nobres, né? Sempre coisas de crescimento. Pois é, aqui não é fazendo propaganda da gente, não. Mas muitas vezes a gente escuta ali as crianças brincando na escola ali, a gente sai aqui e faz o globo azul para as crianças. A gente mentaliza para eles um campo de energia, coisa e tal, que dali saiam, né? Grandes personalidades, né? E tal, e outras mais, né? Uma certa vez, uma pessoa amiga nossa, essa tal, né, que nós estamos falando, né, que gosta de problema, mas no passado, lá atrás, né, coisa de 40, 50 anos atrás, no projeto Aquários, lá no Rio de Janeiro, então, a Quinta da Boa Vista lotada, né, com aquele Isaac Karabichev, coisa e tal, né, ela chegou lá, o que ela fez? Ela criou um campo de energia azul, chamado Globo Azul, né, pela Eubiose, e envolveu aquele povão todo, tinha coisa de 5 mil pessoas, talvez até mais. Então, de repente, ela tomou um impacto tão grande, porque os egos das pessoas, quer dizer, a mônada, o oitavo princípio da pessoa, mandou de volta, porque tudo que manda para ele manda de volta. Então, ele respondeu na hora. Só que foram milhares de respostas ao mesmo tempo. Ela quase que caiu, quase que desmaiou. E levou 2 dias chorando de alegria. Quer dizer, esse é um exemplo que nós temos e muitos outros, né? Então, por exemplo, os adeptos, quando tem, assim, certas vezes, eles mentalizam uma igreja, uma missa, uma reunião dessa e envolvem no campo de energia. Para que tudo que for nobre, justo e perfeito que esteja sendo realizado ali, que realmente vibre. Que a maioria vai para pedir, né? Então, tem pessoas que estão passando uma situação difícil, né? E precisa realmente de um apoio. Mas
mas não observa que muitas vezes ela criou aquilo ali. Então, ela tem que parar, né? É o caso de doença. Existe doentes. Doenças não existem, né? Já não existe. Nós criamos a gastrite que eu tenho aqui, coisa e tal. Não é eu falando da minha gastrite, né? Coisa e tal, né? Eu já sou dono, né? Coisa e tal, né? E é isso aí. Então, vamos pensando mais aí que eu vou falar esse pedacinho aqui. A iniciação do professor José de Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Né? Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. Então, esse trabalho, né, vou dizer assim, de iniciação, ele é de uma sutileza muito grande, porque, dependendo do instrutor, dependendo da pessoa, ele pode atingir níveis mais simples das pessoas, mais humildes, né? Também ele pode ter, vamos dizer, pessoas que têm um nível muito alto, né, vamos dizer assim, uma cultura muito forte, pode também falar para níveis mais altos, para doutores, professores, cientistas, coisa e tal, né? Então é comum, até nós já falamos aqui várias vezes, lá no Grau Peregrino, muitas vezes tem médico com a gente ali, médico, tem doutores, tem cara que não faz nada na vida, está tudo misturado ali, né? Tem desempregados, tem pessoas humildes também, né? Tudo, embora todos sejam humildes, né? Mas é esse tipo de coisa, porque o professor mesmo disse, e é o que a gente observa, inclusive a Lavaz também fala isso, né? Não adianta querer trazer de fora para cá, para dentro da iniciação, que não vai conseguir resolver. Porque eu queria aprender na faculdade, a ciência da vida já está lá longe. Então, o pastor tem que ajustar, não sei o quê, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que ele falou, como é que ele falou aquilo. Não adianta. Tem que deixar o diploma lá na portaria, lá no Rio, na época do professor, e aí ia lá os coronéis, generais, coisa e tal, a do SNI, outras coisas aí atrás dele lá, né, para ver se pegava algum furo, né, algum problema lá. Então, ele dizia mesmo, tem que deixar lá fora, porque senão trazer para cá, né, não vai resolver o problema, não vai conseguir acompanhar o nosso raciocínio, né? Bem, pensando mais um pouco, né? Faz mais uma coisa para a gente aí, vamos lá. Então, quem vai falar? Sim, mas eu quis dizer dos seres que fizeram muitas curas e tal, e que foi descoberto escândalos e tal, como, né, que não tinha um bom testemunho deles, que cura era aquela que aconteceu. Como é que é? Eu não vou citar nomes porque a gente sabe, né? Aqui a gente fala. Eliana foi lá, gostou. Né? Como é que é o nome dele lá? Da Badiana. De João de Deus? Eu não gostei, não. Fiquei com meu Sim, primo de companhia para ele lá. Mas aconteciam as curas, não Aconteceu sim. Porque ele tinha Aconteceu muitas curas. Não foi pouca, não. Foi muitas curas. O que acontece, nós temos um exemplo aqui. Até o professor comenta esse detalhe. Existia um ser que estava lá na Pedra da Gávea, lá no passado, lá. E ele fazia cura. Eu vou lembrar o nome que dava para ele, o Homem da Cura, uma coisa assim. E ele fazia curas, fazia verdadeiros milagres, lá naquela região lá. Aí, então, chegou num ponto que tudo tem um limite. Então, acabou. A Fraternidade Branca falou assim, agora acabou. Não é mais. Só que ele não usou de humildade para dizer assim, olha, não estou mais curando, não estou mais trabalhando. Não, ele continuou naquela animação toda. O que aconteceu? As pessoas estavam esperando cura e não tinha. Por fim, foi bater na polícia mesmo. É o mesmo caso do João de Deus. Foi para a polícia pegou e levou ele lá preso porque era um charlatão. Então, tudo tem um tempo, né? A pessoa faz um trabalho, tudo tem um tempo de cura. Né? Quem sabe esse tempo também dependa porque a pessoa pode, o nosso eu, ele pode se exaltar e daqui a pouco, ao invés de começar a trabalhar, continuar o trabalho espiritual, ele pode decair daí começar o que nós pensamos no assunto foi assim, ele foi até um ponto, chegou num ponto que ele começou já a variar do negócio, já não era mais para seguir, né? Embora muita coisa ali era necessária, porque vinha gente até da Suíça, não sei de onde, o extraterrestre, ia tudo para lá. Muito bem, então fica aquela pena de que eu vou ajudar, coisa e tal, né? Coisa e tal. Mas o caso que aí vai tirando
aquela essência de cura vai sendo tirada, porque não é mais. Entendendo? Aí vem o pior de tudo, que o que nós falamos aí. Tem o que nós falamos aí agora? O Cascão pega ele. Possivelmente um Rakshasa pegou ele. E aí o principal todo é o sexo. Esse é o principal. Que foi o que depois... Isso. Então, possivelmente, um encosto ali, né? Então, aquilo não fica permanente. Aquilo, daqui a pouco ele está bem, ele é um homem normal, coisa e tal. Daqui a pouco, pá! Aí começa. Aí, na hora de curar, oh, não, vou te curar ali naquele cantinho, sabe? Tira a blusa aí. Essas coisas assim que acontecem, né? Então, possivelmente, não temos certeza que estamos falando, mas temos quase certeza. Pelas coisas que a gente estuda, pelo que foi apresentado aí agora, pela primeira palestra, pelas as duas que vão vir, né? E a gente entende dessa maneira, porque isso a gente não está estudando agora, nós já estudamos isso aí há muitos anos. Tem um livro chamado O Conhecimento, o Lado Oculto, Conhecimento Secreto do Homem, que é da eubiose, você pode pedir no CEP, no curso de correspondência. E tem isso aí tudo, com mais detalhes ainda. Tem bastante coisas mesmo. E aí, lendo também livro dos espíritas, livro dos médios, sabe? Então, o professor indicava muitas coisas. Quando eu cheguei aqui na eubiose, tinha essa relação com vários livros. Depois foram tirando, aí vem pessoas novas, o professor vai embora, vem outro vento, aí vai, olha, cala a boca. Então, mais ou menos isso aí, sabe? Mas existem mesmo, sabe? Então, é dito o seguinte, nós somos livres pensadores, né? Somos investigadores, nós temos que usar a perspicácia para as coisas. Então, o problema todo é você não mergulhar. Eu vou mergulhar nisso aqui. De repente, você pega, no caso de, por exemplo, Leadbeater, né? Leadbeater, na Fraternidade Branca, não é aconselhável. Você dá uma olhada, eu quero dar uma olhada assim, por exemplo, o que é Cascão? Vou lá dar uma olhada e acabou. Agora, pegar livros exaustivamente para ler, coisa e tal, tem que tomar cuidado, porque o livro tem alma. Atrai aquilo. Opa! Existe a egrégora dele. E você começa a criar canais para esses seres do astral pegar você. Então, até lá no Rio de Janeiro tinha uma relação, 4, 5 livros lá na biblioteca, mostrando livros que eram desaconselháveis, vamos dizer assim, fazer grandes leituras. Cuidado com esses livros, né? Mas o astral, ele tem vários níveis. Tem vários níveis. Então, tem o astral que essas coisas ruins. O pessoal fala assim, ele está com alto astral hoje, e tal, né? O Devacan é quando já dá pegada no mental. Aí quando você entra no mental, que você já passa para aquele chamado céus ali, né? Que aí vai chegar no Devacan. Que é o sétimo. Isso, é isso mesmo. Aí já é o quê? É o quarto plano astral? Já é o quarto plano astral. E já vai ficar mais próximo do mental. Do mental abstrato. Mental abstrato. Então, é do mental para o mental abstrato. Do mental, dos 4 subplanos e os 3 de cima. Tá. Porque todos eles têm 7 planos. Mas no mental, não. O mental tem 7 planos, mas 4 para o mental concreto e 3 para o mental superior. Entendi. Então, que é o tal de Devacan. Os 3 né? Os planos do mental. É isso aí. E os seres ascensos, eles estão em qual plano? Nesses três superiores. Do mental. Então, tem as camadas, Sim. sabe? Inclusive, por exemplo, existem esses egrégoras também. Então, a pessoa que rezou durante anos a fio, né, para Jesus Cristo, ela vai se defrontar com ele lá nesses planos. Só que ele é um egrégora, não é o Jesus. Jesus não vai ficar dando bobeira lá. Não vai ficar à disposição de uma pessoa com não sei quantos milhões que existem aí. Então, é o caso assim, se a pessoa quiser saber quem foi freira ou padre que está no cemitério, então ela chama um clarividente e fala assim, me mostra onde tem um padre aí. Ele vai olhar no cemitério e vai assim, ó, naquela campa lá embaixo. Mas por quê? Porque tem Jesus boiando lá. Tem um egrégor. De tanto ele fazer missas, tanto ele trabalhar em cima daquilo ali, ele vai criando aquela energia, e aquela energia faz parte dele. E ele vai ter que liberar essa energia não pode ficar com ele, não. No caso da freira, e ela é noiva de Jesus e não falou nada com ele, ele não está sabendo, é um problema danado.
Eu bem, não quero terminar. Depois. Eu vim aqui para no casamento, eu casei com quem? Não é com o senhor mesmo, não, comigo, não. Então lá. E vocês, querem falar alguma coisa? Então tá bom. A Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Prima pela liberdade interior. Eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Então vamos ver os caminhos, né? Determinados pela fraternidade branca, pelo rei Melquisedeque. Esses caminhos, assim, olha lá. Desenvolve a evolução pela educação. Então você tem que se auto-educar dentro da iniciação, né? A inteligência pela instrução. É você saber o que você vai trabalhar no sentido de estudar, de aprender, de crescer, coisa e tal. E a vontade, né, pelo trabalho, pela realização, pelo dever, que é o mais importante. Tudo isso em busca do seu Deus interior. Esse é o trabalho aí, ó. Isso é coisa importantíssima. Isso não quer dizer que tenha que somente ler coisas do professor Henrique de Souza, não. Você tem que ler outras coisas também, porque ele queria que as pessoas lessem outras coisas, né? Queria que a pessoa tivesse a mente aberta. Então, mantém vários departamentos nas principais cidades, curso por correspondência. Então, está lá o número do telefone, né? O CEP lá da Eubiose, né? O e-mail da Eubiose daqui, e também ainda o ensino à distância, que é chamado EAD, né? Então, as pessoas que estão longe dos departamentos, coisa e tal, que têm difícil acesso, coisa e tal, podem, né, escrever lá e frequentar, vamos dizer assim, né, participar desses conhecimentos, desses ensinos. Da mesma forma também que pode acessar o nosso trabalho do portal de Aquários, né? No caso aqui, esse ensino à distância, aí já é oficial, né? Já é melhor também, né? Mas não deixe de ver o portal de Aquário. Então, o portal de Aquário está aí, né? Prestigie nosso portal de Aquário, tá? portaldeaquario.com.br. Tá aí, o B está ali embaixo, escondido. O B do Brasil caiu ali. Tá? O R caiu. O B não é. O R está aqui embaixo, ó. É que eu aumentei aqui do lado e aí diminuiu aqui. Aí mas para a próxima vez a gente conserta. Tá a gente ali. E agora tem lá, né? As publicações que tem lá no curso de correspondência, que tem esses aí, né? Importantíssimo ver também, né? Esse aqui, ó, os caminhos do fogo sagrado, é importantíssimo. Esse aqui dá o chamado itinerário de Ior, né? Aqui tem as manifestações divinas aqui, ó, esse segundo. Depois nós temos elementais também aqui, ó, esses terceiros elementais, né? E onde encontra essas coisas? Lá no CEP, tá? O outro importantíssimo também aqui, ó, essa bandeira brasileira, sabe? Tem outro também detalhes aqui. E os demais também que queiram acessar e tudo mais. Então, vamos nós. E aí tá para vocês babarem um pouco, né? Aí, ó, tá todo mundo aí, ó. 40. Só para você dar uma olhadinha. Vou passar. Mais outro tanto aí. Né? Não tem link. Tudo gravado, né? Está aí em cima, mas tem na Eventos aqui. Daí ela tem todas elas aqui. Está gravado. Lá no número 55 tem alma e espírito, né? Pode ver aqui, alma e espírito aqui, ó. Continuação. Todo o nosso trabalho que nós estamos apresentando agora, estamos dando continuidade. Espírito, alma e corpo está aqui, 56. Tem o plano astral aqui no 71, né? Tem os restos kármicos aqui, falando karma, reencarnação, livre-arbítrio, e vai por aí afora. Tem coisa aberta aí que nem eu acredito que a gente fez isso aí, que é muita coisa. Então, tá lá, corpo astral e corpo causal, número 91, tudo aí para corroborar com o que nós estamos falando. Plano astral aqui em cima, 107, depois temos aqui karma, causa e efeito, e a expansão da consciência também. A origem da essência das idades lá em cima. Aqui tem a ciência da vida através dos tempos, né? Todo o caminhar da evolução, né? Número 85, 86, 87, 88, e vai por aí afora. E estamos acabando, já estamos no final, 120, cadê? Estou procurando nosso amiguinho aqui, ele some, eu não acho, cadê ele? Está aí embaixo, no 118, 119. Está ele aqui, ele some e volta de novo. Ele está escrito Pitágoras, né? Pitágoras. Onde está escrito Pitágoras? Pitágoras, não? Já passou. Tá, mas aí amanhã eu conserto. Pitágoras, né?
Tá bom. É que a gente tem o dedo gago, aí o dedo às vezes ficou assim. Ele digita sem olhar, ele digita muito rápido. Oi? Ele se conversa rápido, né? É. Então, yoga, xalá também. Aí aqui o átomo permanente 1 e 2, 65, 66, aqui, 165, 166, aí vai entrar no plano, já no plano mental, falando aqui, ó. Que depois nós vamos dar continuidade também, né? E tá aí o final, né? O Jesus nas Índias. Então tá aí, né? Então estamos lá com o plano astral 1 e 2 aqui. O de hoje já está aqui, tá vendo? Né? Já está gravado aqui. E é isso aí, pessoal. Valeu aí. Um grande abraço, saúde, boa sorte. Vamos lá, vamos trilhando, porque a gente... É tal negócio. Quando a gente não pode bater de frente, a gente vai minando o trabalho deles. A gente vai devagarinho, coisa e tal. Muita gente está fazendo isso por aí também. Quando eles se tocarem, nós já estamos lá do lado do... Né? Então tá aí. Obrigado a todos. Saúde, boa sorte. Moisés, tudo bem? Tudo bem? Grande abraço. Um beijo na Carolina. Carolina não quer assistir, né? Não quer assistir para falar com o tio, que é avô, né? Então vamos lá. Moisés acho que saiu, processando. Deve estar trabalhando ao mesmo tempo. É. Então tá bom. Grande abraço, saúde, boa sorte. Vê se aparece, né? Eu já mandei comprar os fogos para soltar aqui, você não aparece. Tchau, tchau.